Hoje a SGV inaugura um podcast maravilhoso, com um convidado mega especial, né, que veio aqui representando uma gigante global, a fabricante de módulos fotovoltaicos da Helios. Eu estou aqui com o meu querido Anderson, seja bem-vindo, Anderson. Obrigado. A esse nosso bate-papo que agora a SGV traz como novidade todo mês. Um convidado aí com muita informação e com muita bagagem em energia solar, que é o que todos aí, né, que é o que nos segue, né, que vai aí acompanhar esse nosso trabalho. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto, né? Tamo junto, E vamos lá, Anderson. Para a gente iniciar, para quem está nos vendo e acompanha a gente nas redes sociais, sempre questiona, né, sobre energia solar, como que a gente vive hoje nessa situação global, como é que está a energia solar para todos, né? Qual foi o momento mais desafiador para você à frente da Helios aí, com o crescimento da energia solar no nosso país? Bom, o Brasil é um país que desafia em qualquer área, qualquer setor, né? Nós vamos falar do nosso setor de energia solar. Eu não participei do início da energia solar no país. Eu estou há 2 anos no setor, né? E a gente, por esses 2 anos que eu estou caminhando no solar, a gente viu algumas coisas. Mas eu acho que o grande desafio da energia solar no Brasil foi as pessoas acreditarem sobre a energia solar, sobre que ela produzia energia, sobre que aquela energia ela teria uma rentabilidade, um retorno para ele, e se aquilo realmente funcionava. Eu acho que era o grande desafio da energia solar no país. Como hoje a gente vê em alguns mercados que ainda a energia solar não chegou, que eles têm esse mesmo desafio. A gente sabe que países como o México, Argentina, agora nossos vizinhos, né, estão passando por esse momento, enfim. Mas conseguem replicar aquilo que aconteceu de bom em outros países. Então, se funcionou no Brasil, funciona aqui, ou, né, enfim, cada país vai citar o país mais próximo, aquele que ele acredita em termos de exemplificar. Mas, além das pessoas acreditarem na energia solar no país, eu acho que o que foi muito desafiador, e tem sido muito desafiador no nosso mercado, como o Brasil em si, o Brasil é um mercado preçeiro. É um mercado que acredita em preço, não acredita em produto, qualidade. Então esse é o maior desafio hoje da indústria, né? A indústria ela tem uma precificação e por trás dessa precificação existe N fatores, né? Seja contribuição fiscal, seja um time interno, externo, enfim. E tudo isso o mercado ele não consegue enxergar. Essa é eu acho um grande desafio de uma indústria no país. E a Helios, né, 20 anos, pioneira de mercado, acreditando muito no nosso país, criando CNPJ aqui dentro para poder criar um ambiente diferente do que os outros concorrentes. Então isso, acho que para a Helios como indústria foi um dos maiores desafios para a gente, para que as pessoas acreditassem na nossa marca, acreditassem na qualidade que nós tínhamos e não só na precificação em si. E aí vem os desafios em relação ao mercado nacional, que é o nosso mercado que a gente hoje atua, né? E eu acredito muito que isso vem mudando, vem se consolidando. A nossa indústria, né, vou falar da Helios em si, a gente está conquistando market share, enfim, com vários parceiros estratégicos, né? Hoje nós já estamos aí em torno de 15, 16 distribuidores, importadores do país, sem falar outros canais, né, que acabam comprando Helios, mas os mais importantes são esses. E isso exemplifica e consolida o trabalho que a gente fez, que poxa, acreditamos na marca, acreditamos no mercado, independente das intempéries que tem esse mercado da energia solar, né? Então, basicamente é isso assim, que eu acredito em relação. E é incrível, né? A Helios hoje com uma potência global, SGV também se destacando aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, para atender o cliente final. E a gente tem participado e visitado inúmeros clientes. E eu pergunto para você uma coisa que é inacreditável e existe, né? Aquele consumidor, aquele cidadão que ainda não tem aquela experiência com energia solar, que ainda não acredita que energia solar é o que move o nosso país hoje. Para que você falaria para aquele consumidor lá que paga acima de R$200 de conta de energia elétrica, que pode ter essa experiência, mas ele não acredita? Ele acha que não existe empresas do tamanho da Helios, com essa potência, empresas com pós-venda e uma entrega rápida, instalação da própria SGV, aqui em todo o estado de Santa Catarina e, inclusive, a nível Brasil. O que você falaria? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o grande desafio hoje da rede consumidora, do consumidor final, é ele, basicamente, não fazer uma conta. Essa é a grande verdade. Ele pega a conta dele hoje, se ele gasta lá R$200, R$300 de energia
por mês e paga para a concessionária, ele consegue dizer assim, cara, isso aqui para mim cabe dentro do meu orçamento e eu não consigo hoje visualizar que o meu investimento de 15 mil, de 10 mil, de 8 mil, enfim, né? Hoje tem sistemas muito mais baratos, dependendo do tamanho do consumo daquele consumidor. Legal. E ele não consegue enxergar que aquele investimento hoje ele consegue fazer um fracionamento desse investimento. Ou seja, ele consegue hoje através de parceiros como a SGV e outros do mercado, que vão parcelar para ele de acordo com o tamanho da necessidade dele e da conta dele. Ou seja, ele transfere a grana. Em vez de ele pagar para a concessionária e não ter o investimento na casa dele, ele passa isso a ter o próprio, né, sistema dele gerando energia, agregando mais valor ainda na propriedade, enfim, e aí ele faz essa transferência de valor. Eu acho que hoje o grande desafio do integrador, do distribuidor em si, é fazer com que esse mercado consumidor ele acredite nisso. Cara, por que eu vou pagar só para a concessionária se eu posso pegar parte disso que eu estou hoje contribuindo, Exatamente. jogar na rede, retornar e daqui a 2 anos, no máximo 1 ano e meio, 2 anos, o meu investimento está pago. Se a gente for falar de energia solar hoje no Brasil, se a gente for falar aí há 3, 4 anos atrás, o retorno do investimento era em torno de 5 anos. Hoje já se fala em menos de 2 anos tu já paga o teu equipamento, né, o teu investimento. E fora outras características que o consumidor não consegue enxergar hoje, que é esteticamente, né, hoje uma propriedade com energia solar vale mais. Por que eu não vou colocar na minha casa uma energia solar se o meu produto, o meu bem vai valer mais, né? E eu acho que vale muito hoje ressaltar para o integrador, para o consumidor final, cara, faz conta, né? E eu acho que para isso, enfim, não vou entrar no tema, mas esse é o desafio das equipes hoje comerciais, para quem atende o consumidor final e para aquele que atende hoje o integrador, para fazer com que o integrador entenda e faça essa venda para o consumidor final, né? Mas o consumidor final ele tem um desafio que é enxergar isso. Valor final. Ele só enxerga hoje o valor final do investimento. Ele não consegue ver o fracionamento desse investimento. Cara, transferência. Em vez de pagar para a concessionária, eu pago para o meu próprio investimento. O que a gente percebe no mercado hoje, até pela própria SGV, que atende a nível Brasil, é que o consumidor está mais informado, isso sem sombra de dúvida, né? E está todo mundo surfando também nessa onda de energia solar. Sim. De 2 anos para cá foi aquele boom, eliminou a pandemia e a gente sabe que tem integrador aí gritando por ajuda. A SGV hoje é uma grande parceira junto com vocês, da Helios, para a gente oferecer para esse integrador algo de fantástico, de 6ª geração. É o que há de melhor no mercado. Ou seja, é um passo à frente, né? Então, a SGV junto com a Helios está sempre um passo à frente no mercado. E o que você diz então para aquele integrador que está começando agora ou que quer começar? Que dica que você tem para ele ser realmente um bom integrador, se manter no mercado, tendo uma boa distribuidora por trás, que vai dar uma entrega de equipamentos de 6ª geração, de qualidade e com um pós-venda diferenciado. O que esse integrador que está começando ou que está mal das pernas, porque a gente sabe que no final é o resultado que importa. A SGV hoje faz um trabalho fantástico, inclusive para treinamento para a equipe de venda dos integradores a nível Brasil. No Acre, no Amapá, na Bahia, no Rio, São Paulo, a SGV tem esse trabalho, né? E com a parceria da Helios, mandaram o melhor equipamento. E mesmo assim tem um integrador que ainda está, desculpa falar, patinando. Que dica que você tem aí para esse integrador que quer começar no solar? Eu vejo assim, as tuas perguntas elas têm respostas dentro da própria pergunta, né? Eu acho que quando tu me pergunta o que o integrador precisa enxergar e fala das qualificações que a SGV hoje faz através de laboratório, equipe comercial, equipe interna, enfim. Eu acho que o integrador hoje, que ele não consegue visualizar isso, seja no preço final do equipamento e de que forma esse equipamento está sendo conduzido dentro desse parceiro dele, ele já tem um grande problema, né? Exatamente. E qual é hoje o mercado em si? Ele foi muito para essa direção de qualificação, de mostrar diferenciais de produto, trazer algumas marcas, mas a grande maioria hoje do distribuidor que faz esse papel para o integrador, ele está preocupado simplesmente em atender ele com uma necessidade de preço. Eu acho que eu vejo isso no mercado. Cara, eu preciso entregar um equipamento para o meu integrador, mas eu preciso levar para ele o melhor preço para esse cara
E aí o background, o que fica por trás, o back-office de toda essa operação, ela é esquecida. E o integrador em si, ele só está buscando aquele valor. Eu acho que o integrador de verdade, aquele cara que se preocupa com o consumidor dele, na ponta, quanto que aquele sistema dele vai estar gerando, ele vai estar olhando para dentro desse parceiro. E a SGV hoje faz tudo isso. Laboratório próprio, equipe, produto à pronta entrega, a qualificação desse fornecedor em todos os quesitos, seja, será que esse fornecedor ele vai me entregar o produto para que eu possa entregar para esse integrador também? Exatamente. Então, essas características, hoje o integrador que ainda não faz parte, né, do nosso portfólio de clientes, do nosso CRM de clientes da SGV, ele deveria olhar muito para isso. A Helios em si, ela tem muito essa característica da SGV, de qualificação, de mercado, de certificações, enfim. Né? E mostrar estrategicamente para o nosso parceiro que a gente está se posicionando, mas não simplesmente para entregar um preço, entregar um a mais. E eu acho que isso a SGV vem fazendo com excelência. E eu acho que sim, a excelência, na verdade, eu ouvi isso há muito tempo atrás, a excelência ela não é atingida uma vez só. A excelência ela é um caminho, na verdade. Né? Hoje a SGV ela tem todos os diferenciais dela e ela com esses diferenciais, com esse material que ela tem, ela está buscando a excelência dela e mostrando para o mercado que esse é o caminho de excelência que ela está buscando. Mas em algum momento ela não pode parar também, ela tem que continuar com isso. E eu vejo que essa transferência de tudo que a SGV faz hoje dentro do time comercial, com toda a estrutura que ela tem, o integrador ele tem que visualizar isso também. Se ele conseguir visualizar isso, jogar para dentro da equipe comercial dele, não só isso, ele pode pegar hoje, ele tem lá um time, sei lá, de 2, 3, 4, 5, ou uma equipe muito pequena, ele pode simplesmente chegar hoje, ligar para a SGV e falar, olha, eu preciso estar aí dentro hoje e conversar com o Marcelo, é muito acessível, para eu que possa ter mais qualificação e eu possa levar isso para o mercado. Quando você me faz a pergunta ali sobre, né, o que esse integrador ele tem, qual é a necessidade dele maior, eu acho que a necessidade maior de um integrador hoje no Brasil é a qualificação. Nosso mercado, a gente vai falar, a Helios está 20 anos no mercado, o Brasil tem energia solar desde 2017, 2014, por aí, que foi o início da energia solar chegando no nosso país, com todas as deficiências, né? Então a gente está falando aí de um mercado de 10 anos, de 9 anos, 11 anos no máximo. Então ainda se engatinha muito no nosso mercado. Então o integrador tem que buscar realmente a qualificação. E eu acho que aqui dentro, Marcelo, tu na própria pergunta tu já colocou isso para mim. Cara, aqui dentro Sim. tem. Né? E o que o integrador tem que buscar hoje são esses diferenciais. E nesse diferencial, aquilo que eu falei lá no tema lá atrás, ele está dentro da precificação de produto. Ele não é só produto-preço final. Porque daí esquece toda essa estrutura Exatamente. Né, que o distribuidor monta, que o importador monta, e, cara, faz um preço e entrega para o cara. E dentro dessa precificação existe todo esse material que vocês hoje fornecem pro integrador. Né? O integrador que está ouvindo hoje a gente, nesse podcast, né, em primeiro lugar, agradecer ao Marcelo, a SGV, todo o time, enfim, acho que é sempre uma honra estar aqui. Mas de saber quais são os diferenciais do meu fornecedor em si, porque provavelmente ele deve ter outros fornecedores. Né? E falando da SGV, a SGV hoje tem um laboratório próprio para poder fazer as medições dos produtos que ela está gerando nos kits. Vários testes, né? Inclusive o teste de fotoluminescência, que é um dos testes que contempla, né, os painéis solares, e isso geralmente a gente não vê no mercado, né? Então é um grande diferencial hoje dentro da estrutura de vocês. Então é saber que ele vai estar recebendo hoje um produto que foi testado anteriormente para chegar no estoque dele. Cara, isso tem um valor agregado. Hoje a SGV trabalha com processos e pessoas, né? Eu acho que o integrador que também passa a entender esse movimento que a SGV faz de processo e pessoas, ele acaba não sendo seduzido pelo preço. Eu acho que é por isso que o integrador que às vezes está aí vendo e está nos acompanhando, às vezes não tem aquela constância, porque ele está comprando, às vezes, um equipamento que a durabilidade dele é muito inferior. Então ele está vendendo na região dele, ele vende um projeto que seja de 40 módulos, aquele projeto 2, 3 anos começa a dar problema. Ele não vai ter mais indicação. Ele começa a queimar o network dele. Ele começa a eliminar o próprio cliente que pagou para ele. Então é isso que você falou, é escolher um bom distribuidor, um bom parceiro, se trabalhar com o processo e se performar.
olhar para o time de venda dele, entregar o melhor para o time de venda, as melhores ferramentas, e fazer com que ele escolha equipamentos de qualidade, não é preço. Ele não pode ser seduzido só pelo preço, porque ele vai engajar só na parte financeira e vai esquecer que ele tá fazendo ali uma base de areia, ele não está fazendo uma base sólida. É por isso que eu acho que hoje, pelo que eu converso com vários integradores do país inteiro, a reclamação deles é essa: eu quero preço. Cara, mas você está fazendo um trabalho como com esse cliente? Você quer vender só uma vez para ele? Você quer indicação? Então não vá pelo preço, vá pelo conjunto da obra. SGV hoje com laboratório próprio para fazer um pós-venda para aquele integrador. Tem integrador aí que não consegue pagar um pós-venda, tem uma pessoa específica. Se ele compra da gente hoje, a gente consegue fazer esse pós-venda para ele. Qual o distribuidor que faz isso? Normalmente, a moeda de troca entre vários distribuidores no país hoje é dinheiro para lá e equipamento para cá. A SGV trabalha com processo de pessoas. A gente quer não só atender e efetivar o negócio, mas a gente quer aproximar esse integrador para performar ele. Para que ele possa entender que o nosso equipamento tem um diferencial, estamos um passo à frente no mercado, para entender que a SGV tem um pós-venda que vai ajudá-lo, ajudar inclusive para o teu cliente, nas garantias e na eficiência desse modo, ou inversor, e vai ajudá-lo na performance do time de vendas. Eu te pergunto, qual empresa que faz isso? Então hoje, começando esse podcast, a gente faz essa reflexão e emendando isso eu te pergunto, o que você vem acompanhando das tendências do mercado de energia solar? Em termos de tecnologia, em termos de avanço no mercado, hoje a gente está entre SGV e Helios, uma parceria fantástica, de sucesso que vem numa crescente. Se for para você analisar quais são as tendências que o nosso integrador que está aí, que alguém que é nosso cliente que está aí, que está vendo que a gente está aqui se doando para entregar o melhor. O que você verifica, qual é a melhor tendência do mercado hoje de energia solar, de algo mais atualizado, né? Eu vou até fazer um gancho aqui, antes de falar de tendência, eu vou falar um pouquinho também, assim, o que o nosso mercado de energia solar ele provoca, né? E muitas vezes o integrador, ele não faz essa conta. Tu falou ali que o cara, muitas vezes, ele só vai no preço, ele não está preocupado no pós, na consolidação do próprio negócio dele, né? Porque ele está empreendendo, está fazendo, enfim. O nosso mercado hoje ele tem uma garantia muito extensa. A gente fala de 15, né? Os painéis da Helios são 15 anos de fabricação, mais 30 anos de geração de energia. Então, se o cara não pensar nessa conta também, ele está com um grande problema na mão. Porque ele está instalando para esse cara que ele está fazendo o projeto e ele está dizendo para o cara, eu estou te dando 15 anos na fabricação do produto, mais 30 anos na geração de energia desse sistema. Então, é extremamente importante, por isso que, né, só para poder resumir um pouquinho e trazer ali, mas eu vou falar de tendência. E isso é muito importante para que o integrador também tenha esse peso de responsabilidade sobre aquilo que ele está fazendo. Essa é a grande verdade. Hoje o mercado não enxerga isso. Eu simplesmente, é como se ele estivesse apertando uma porca de um parafuso no carro dele. E não é simplesmente isso, né? Tendência, falar de tendência de mercado, de novo, a gente vai puxar um pouquinho para trás o nosso tema e a gente vai falar Brasil, mercado preceiro, e não é só Brasil. O grande problema da energia fotovoltaica foi que nós tivemos um dumping de produto no mercado da China, isso para poder produzir ainda mais e ganhar market share mundial, eles puxaram para baixo o preço do painel solar foi muito para baixo. E aí, para se recuperar esse valor, né, dos painéis solares, ele está tendo um crescimento menos acelerado em termos de novas tendências, né? Por quê? Porque quando se fala em novas tendências ou novas tecnologias, o preço muda. E muitas vezes o mercado não está pronto para essa nova precificação. Mas eu acho legal porque, assim, o Brasil ele tem algumas características, né, em termos de importação de produto, em termos de incidência de impostos sobre esses produtos importados. O painel solar, por exemplo, no Brasil, ele teve por muitos anos, até o ano passado, muitos incentivos fiscais, como os ex-tarifários sobre os painéis de fabricação mesmo na China, conseguia ter alguma isenção de impostos de produtos colocados no Brasil. Isso fez com que o produto também tivesse uma redução de preço, né? E por isso tanta competitividade de produto no mercado, né?
Mas falar de tecnologia nova, a gente vai falar de uma tecnologia agora, recente, né, que vem se falando. Por que eu puxei esse assunto dos ex-tarifários e tudo mais? Tem uma tecnologia agora que vai ser lançada, e a SGV é uma das pioneiras na importação do produto no Brasil, da Hélios, que é o HJT. E por que esse produto vai chegar no mercado? Vai chegar com muita força, e o integrador ele vai poder ter um acesso dentro de um preço parecido com os patamares que a gente está vendo em tecnologias anteriores. Porque ainda esse produto tem incentivos fiscais. Então a gente vai conseguir entregar preço e a gente vai conseguir entregar novas tendências. A tendência do mercado, ela sempre aponta para uma tecnologia superior. Né? A gente, por exemplo, a gente embarca na energia solar no Brasil com a tecnologia P-Type, ou PERC, né, para quem conhece um pouco mais do mercado. E essa era a primeira tecnologia que chegou no país. Depois o produto foi evoluindo, a gente foi para o N-Type. O N-Type ainda, até hoje, bate martelo e ainda está firme em relação a essa tecnologia. Né? A gente tinha monocristalino, né, policristalino, monocristalino agora, e agora a gente vem com o HJT. E HJT nada mais é, para que fique mais fácil e mais claro esse nosso bate-papo, ele é uma combinação de duas tecnologias. Legal. Então a gente tem o silício cristalino, que ele é responsável por gerar eletricidade sobre o painel, e a gente tem o silício, esqueci agora o nome, mas é o silício amorfo. O que o silício amorfo faz, né, junto com o silício cristalino? Ele faz com que ele tenha redução de perda sobre esse painel. Então é uma baita tecnologia que a gente vem trazendo. A SGV pioneiraça no negócio, né, com a gente, sim, trazendo potência alta. A gente está trazendo um módulo de 700 watts para o estoque da SGV. Isso é um grande ganho. Né? E essa tecnologia ela traz mais ganhos ainda, porque a gente vem dessa transição de tecnologia PERC, N-Type e agora HJT, a gente tem melhor eficiência sobre o módulo, a gente tem ali uma baixa degradação sobre o produto, menor ainda do que foi, né, do P-Type para o N-Type, e a gente tem um melhor desempenho do produto mesmo em altas temperaturas. A gente sabe, para quem, um integrador que é um estudioso, que quer, enfim, entrar no mercado e se qualificar mais, vai buscar SGV, com certeza. E ele sabe que os painéis solares em alta temperatura ele perde potência, né? Ele não gera mais. Que a grande maioria fala assim, pô, quanto mais sol, quanto mais calor, mais eu vou produzir. E não é bem assim, né? Quando tá muito, se ele tem uma tendência de calor sobre o módulo muito alta, né? A gente tem lá dentro do datasheet as temperaturas adequadas, ele vai reduzir o desempenho daquele módulo. Na tecnologia HJT ele vai conseguir ter o melhor desempenho sobre o produto. Né? Então assim, isso é novidade. Isso é tendência e isso vai estar aqui no estoque da SGV muito breve. Então, assim, né, para mim é uma satisfação muito grande, né, de ter um cliente como a SGV. E para quem está ouvindo a gente, enfim, ou quem vai ouvir, vai poder dizer assim, cara, quando que vai estar no meu estoque, quando que eu vou poder comprar, já pode contactar a equipe comercial, enfim, deve ter precificação aí de pré-venda logo mais. E é um produto que está chegando nas prateleiras da SGV. Essa virada de chave, né, com equipamento de primeira, de sexta geração, de primeira, está sempre um passo à frente, tem essa virada de chave, né? A gente sabe que não só o consumidor final, que é aquele que vai fazer o projeto para a casa dele, ou para a residência, para a indústria, ou para o sítio dele, mas para o integrador também que está nos vendo, né? Eu falo que tem integrador que começou 1 ano e está voando, e tem integrador que está 10 anos aí e está pelejando, né? Eu falo assim, o que levou você, Anderson, né? Nosso querido amigo aí, acreditar no solar, porque você não está aí ad eterno no solar, não iniciou a tua carreira profissional no solar. O que fez essa virada de chave para que você acreditasse no solar e hoje, de uma forma fantástica, viver 100% representando a energia solar, que é uma gigante global, a Hélios? O que te fez acreditar nesse mercado? Primeiramente, o mercado de energias renováveis, eu acho que é o mercado do futuro. Né? Hoje não tem uma pessoa, há menos de 2, 3 anos atrás, a gente não via carro eletrificado no país. Hoje a gente vê boa parte da nossa frota já sendo uma invasão chinesa de novo, né? A China invadindo com os carros eletrificados. E eu percebia, mesmo não sendo do mercado, eu vim do mercado completamente diferente, mas sempre eu sou um vendedor. Então eu falei assim, cara, por que não a paixão por algo, por matrizes energéticas diferentes,
que é a grande tendência mundial, né? O mundo vai depender de energias renováveis, de energias que têm essa capacidade de produção, sem a gente usar o que era comum, as energias eólicas, as hídricas, enfim, né? E eu não entendia do mercado solar, mas eu também era um curioso, eu também era um estudioso. Eu acho que a grande relação minha, né, de olhar para o mercado, eu acredito também que boa parte do nosso time, seja esse cara que é o consumidor final, que tem uma pulguinha atrás da orelha, por que ele não fez esse investimento ainda, ele deveria ser um pouco mais curioso. Essa é a grande verdade. Né? Verdade. Eu acho que todo cara muito curioso, ele acaba sempre tendenciando algo que as pessoas ainda não viveram, né? E a mesma coisa o integrador. Eu acho que o integrador hoje ele tem que, de fato, ser o curioso, saber quem está trazendo diferenças para o mercado e dizer, cara, por que eu não estou apostando aqui ainda, né? Então, esse foi o meu a minha iniciação no mercado solar. E detalhe, assim, o mercado solar é um mercado de grandes profissionais. Eu tenho hoje um diretor hoje da Helios, que é o nosso grande comandante do nosso negócio. É um cara extremamente acessível e que gosta de compartilhar a informação e que acredita. O mercado solar é um mercado que acredita muito nas pessoas. Você falou pessoas e processos, né, da SGV. Exatamente. E às vezes as pessoas acham que por não saber nada, elas geralmente não vão ter uma chance naquele tipo de mercado. O mercado solar é um mercado que abraça, é um mercado que, quando a pessoa é um bom profissional, quando ele, né, tem, enfim, tem características, né, de entrega e tudo mais, é um mercado que geralmente, né, na grande maioria das vezes, é um mercado que abraça e tenta capacitar e tenta fazer esse profissional ir um passo a mais, né, ele chegar num patamar diferente do que ele estava. E eu tenho muita gratidão por isso, assim, de dizer que o Anderson em si não estaria aqui sozinho. Se alguém não acreditasse no Anderson, legal, né, e eu falo muito isso de quem está lá, né, e nos bastidores, que não aparece aqui comigo agora, mas que em algum momento me deu todo o incentivo para eu estar aqui. Então, assim, e isso não é só com o Anderson. O que eu estou dizendo eu tive alguém que acreditou em mim, que me colocou no mercado, mesmo sabendo que eu não conhecia o que era um frame de alumínio para um módulo solar. Eu sabia o que era alumínio, mas não sabia o que era o frame que fazia o acabamento do módulo. Uhum. Não sabia o que era uma célula, né? E disse, cara, eu quero que tu conquiste o mercado junto comigo. Eu tenho certeza, não é algo que é só meu. Eu vejo isso com outros, não fabricantes, mas distribuidores, importadores, que fazem a réplica disso no mercado. Pegam pessoas que não sabem, qualificam essa pessoa e colocam no mercado. Agora, claro, basta ser um curioso como o Anderson, como o Marcelo, exatamente, né? E olhar para o mercado, que é um mercado apaixonante. Eu tenho ouvido muitas vezes em alguns bate-papos, encontros em feiras e tal, de pessoas que estão muito mais tempo no mercado solar. Sim. E o cara fala assim, cara, isso aqui é cachaça, e é verdade. Porque é um mercado de velocidade, é um mercado que, sabe, que a gente coloca no estoque, daqui a pouco vendeu, daqui a pouco a gente tem que repor, daqui a pouco o cliente ligando, dizendo que está feliz porque a conta dele baixou, que realmente, o negócio deu certo. Isso aí tudo traz pra gente uma experiência que realmente só o mercado solar é uma experiência fazer. Diferente. Eu falo o seguinte, eu também, no mercado solar, no meu primeiro convite para trabalhar com energia solar, eu não vivi a vida inteira com energia solar, mas assim, no meu primeiro convite para trabalhar com energia solar, eu neguei. E com isso eu tive um feedback, porque depende muito de quem te convida, de como te convida, de como acredita, como que ele vai te fornecer ferramentas para isso. Então, às vezes eu entendo o integrador que está aí e ainda não se decidiu ou não deslanchou. Às vezes ele não tem alguém, uma indústria, uma distribuidora, que possa, de fato, abraçá-lo com equipamentos de qualidade. Segundo é o cliente final que está indeciso. Às vezes ele não tem aquele vendedor ou não foi visitado por um representante de vendas de alguma empresa que tem a qualificação para tal. Já o segundo convite que eu recebi de energia solar, eu me encantei. Me encantei pelo modo e pelo movimento que eles faziam e ainda fazem. Então eu falo o seguinte, hoje à frente aqui da SGV, sendo vendedor da SGV, eu falo que esse mercado é o mercado que mais cresce. Então a gente tem que estar alinhado com uma grande importadora, com uma grande fabricante,
né? A gente tem que estar alinhado a um grande distribuidor, que nós sim podemos entregar o melhor projeto para aquele cliente final. Nós sim podemos atender o integrador e dar todo o suporte para ele, fazendo ele entender que processos e pessoas existem e tem que ser levado a sério. Então eu falo que hoje me encanta e realmente é cachaça, né? É algo diário, dia a dia, é a forma que a gente vive. Falar de solar, se comunicar como solar, o olhar é diferente. Então será que esse integrador aí fora tem feito dessa forma? Será que esse consumidor que ainda não se decidiu tem feito dessa forma? Esse bate-papo aqui é realmente para nascer reflexões, né, Anderson? Para que a gente possa juntos aí levar muito mais bagagem para o cliente final e para o integrador. Escolher o quê? Escolher parceiros. A gente pode até caminhar sozinho, mas a gente chega junto bem mais rápido, se estiver com mais pessoas, se estiver com mais parceiros, não tenha dúvida. Então eu falo que é sensacional, né, essa área. E o que você fala o que seria o futuro da energia solar para você? Porque o que a gente consegue ver, Minas Gerais hoje está passando uma situação difícil, né, sobre inversão de fluxo, né? A gente sabe que tem a lei 14.300, que ela tem vários parágrafos lá que faculta a concessionária da região a informar alguma coisa ou a homologar aquele projeto, a gente sabe disso. Mas eu vejo o mercado de energia solar ainda no boom. Qual é a tua visão diante aí de uma global chinesa que atua em todo o país, com escritório próprio, inclusive, aqui em Santa Catarina, como você disse, CNPJ próprio, cara. A garantia nossa está aqui bem pertinho, não precisa ir na China. Tem pessoas qualificadas, igual você falou, pessoas qualificadas que falam em português tudo que é falado na China para eles, para o cliente final. Isso para nós também é importante. Sim. Né? Como que você vê hoje o futuro da energia solar? Bom, falar de futuro da energia solar, assim, eu acho que é falar em perenidade de produto, né? Falou em reversão de fluxo de Minas, né? E tem outros estados que estão passando pela mesma situação, né? As concessionárias se protegendo, essa é a grande verdade. Sim. Né? O que vai acontecer? O mercado ele é um mercado migratório, na minha visão, né? Os projetos eles vão se adequando. Então, Minas Gerais provavelmente vai ser um dos pioneiros na questão de equipamentos híbridos, zero grid, né? E aí esse mercado ele se adequa de uma forma tão veloz quanto ele chegou no país. Talvez um pouquinho mais lento, porque o retorno financeiro para aquele projeto ele pode diminuir um pouco em função dessa questão dele ter um investimento maior. Mas por outro lado, é um investimento que ele também agrega ainda mais valor sobre o bem que ele tem. Então, assim, para mim não existe recuo com a energia solar. Para mim só existe avanço, né? E a velocidade, e a gente tem uma capacidade para colocar no nosso país muito mais daquilo que a gente já criou, né, de energia solar. A gente tem muito maior capacidade. E em termos de geração de energia solar no país, né? A gente vai ter aí muitas usinas de investimento, seja ela de usinas de pequeno, médio, grande porte. A gente vai ter, além de tudo isso, e aí eu gosto muito de jogar isso para o mercado, existe degradação de produto. Tem gente que vai ou querer gerar mais energia ou vai querer substituir produto. Então sempre vai ter, o mercado solar ele sempre vai estar em alta, na verdade. Ele sempre vai estar com um passo à frente. Porque ele vai, em algum momento, aquele cara que colocou um equipamento, ou ele vai querer trocar, ou ele fez um upgrade de casa e ele vai querer levar o mesmo projeto que ele tinha para a casa dele nova, enfim. Então assim, mercado solar para mim não tem recuo. E como a gente vê uma eletrificação mundial para tudo que a gente vai, né, em função de viver num país ecologicamente melhor, então a gente percebe que é um caminho sem volta e um caminho de grande evolução. Então, assim, para mim, esse pessimismo que se coloca no mercado, de que agora a reversão de fluxo vai barrar o solar e todo mundo vai ter que pegar sua sacolinha, vai ter que vender outro produto no mercado. Eu acho que isso é um pouco dos caras que gostam sempre de contar derrota ou de dizer que não vivem de fato o que a gente vive hoje com a energia solar. Eu acredito demais e eu acho que todo mundo que acredita vem demais. Né? O que não acredita já deveria estar fazendo outra coisa, vendendo qualquer outra situação, menos energia solar, né? Tu puxou ali um assunto com a gente falando, poxa, o integrador às vezes, tenho visto que alguns integradores não vendem. Cara, esse cara não vende por alguma razão, né? Ou ele está muito mal assessorado,
Seja ele no comercial dele, seja ele com o fornecedor dele, seja ele posicionamento de mercado. Eu gosto de trabalhar com pessoas felizes, cara. Se o cara não está feliz, sai fora, meu, né? Exatamente. Não, procura outra coisa para fazer, né? Exatamente. Eu acho que... E a energia solar, ela provoca muito isso na gente. Então, cara, viver do sol é extremamente desafiador, mas, né, falando, né, do que eu vejo de futuro, a gente tem um futuro tão brilhante como o sol nos anos anteriores como nos anos para frente, né? Claro que todo mercado que cresce demais, que tem uma linha de crescimento absurda, fora da curva, que foi o que aconteceu com a gente de 2021 para cá, 2022, 2023, né? 2023 teve uma queda em função de algumas coisas que aconteceram, basicamente em relação a preço China-Brasil, mas mesmo assim a gente continua tendo um ascendente de crescimento, né? Então, cara, não vejo um recuo. Na verdade, eu vejo isso, evolução. E aí é o seguinte, a gente fala de tendência, de tecnologia, a gente vai falar provavelmente daqui a 2 anos que o mercado ele foi completamente voltado agora para o HJT, esquece outras tecnologias, a gente já está pensando em tecnologias futuras, né? Então, para mim é isso, evolução. Cara, você puxou um tema, você sempre, nesses bate-papos que a gente, nesses nossos encontros aqui, você fala uma coisa fantástica que todos nós somos vendedores, né? Às vezes o integrador que não está vendendo, ele pensa que é só comprar o equipamento e colocar lá e instalar. Então ele tem que cuidar de pessoas. Ele tem que cuidar dele próprio, né? Tem que se performar, tem que cuidar do time dele próprio, porque todos nós estamos vendendo. Então tem que lembrar que todos nós somos vendedores, senão não tem como. Porque no final de tudo isso aqui que a gente está fazendo, de tudo que as indústrias fazem, no final é o resultado que importa. Concorda comigo? Verdade. Se não tiver resultado, não tem como. Ele pode ter a melhor empresa, o melhor carro, o melhor equipamento e não está vendendo. Por algum motivo. Você foi cirúrgico aí. A questão é, eles não estão dando conta de fazer a cirurgia. Eles têm equipamentos de top de linha, mas não se preparam. Então, qual é o objetivo da SGV, com parceria com a eles? Trazer para esse integrador, trazer para esse representante que está aí, o integrador mesmo, essa qualificação. E adivinha, de forma gratuita. A SGV faz essa qualificação toda. A gente cuida do cliente dele, a gente vende o equipamento para ele, a gente cuida da equipe dele, a gente performa e ajuda ele a vender. Eu quero vender o equipamento, eu quero mandar o equipamento para o Brasil inteiro, mas eu quero ajudar esse integrador a vender. Olha que incrível, cara. Então, assim, esse movimento é para isso. A gente está aqui e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você está, assim, corrido demais, né? Depois você vai falar um pouquinho para nós como é que está aí tua agenda, né? Porque para tirar esse tempo para nós aqui, gratidão, viu? Gratidão. Gratidão é minha, eu acho, e ouvindo tu falar, assim, né? E eu lembrei de uma coisa que eu gosto muito de comentar também. Conhecimento não ocupa espaço. Como tu falou assim, né? Cara, tudo aqui a gente está entregando isso gratuitamente para o nosso integrador, enfim, para quem queira ser treinado, seja um representante integrador. Cara, se tu não quer ter conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa ainda mais de graça. Esse cara está perdendo muito tempo para não estar aqui, né? Essa é a grande verdade. Conhecimento não ocupa espaço, né? E sempre enriquece a mais. O cara com conhecimento, ele consegue fazer coisas diferentes que outros não fazem. Consegue bater um papo numa mesa de bar, consegue bater um papo diferente na família, para não só falar de política, né? Consegue até, talvez, melhorar o relacionamento, enfim. Conhecimento é algo, para mim, é fundamental, né? Então, se a SGV, né, e a gente vê isso, por isso que a gente é tão parceiro estrategicamente dessa empresa, ela faz isso gratuitamente, cara, tu só está perdendo tempo, né? Não tem dúvida. Eu gostaria de falar uma coisa que a gente falou de tendência, falou de, né, aqui de qualificação e tudo mais. Tem um outro plus aqui na SGV a partir desse mês, né, que a gente está trazendo para a SGV também, a Helios e a SGV parceria, que é o produto compósito, né? Que é um módulo completamente com uma estética diferente, com um material diferente, a degradação outro nível, né? Do material é diferente, né? E o integrador que está buscando novas tendências, seja potência ou seja materiais diferentes, tem que chamar a SGV para conversar rapidinho, porque senão o material vai acabar. Exatamente. Então, assim, só para reforçar, porque eu acabei esquecendo, né? A gente falou só da HJT, mas a gente acabou esquecendo de falar do material que está chegando, que é o compósito também, que é um produto que a gente acredita muito que vai dar muita injeção, né, de novos produtos, de novas vendas aqui dentro da SGV, né? Perfeito, meu querido. Falo que iniciamos hoje um podcast com esse querido aqui, o Anderson, né, que tá um parceiraço nosso,
Quer falar mais alguma coisa? Porque aqui tá... Não, cara, show de bola. Tu perguntou sobre a minha agenda sempre é disponível para os meus clientes. Então o cara me chama... E ele realmente é disponível, tá? Ele vem aqui sempre para ficar um dia e tá ficando 3, 4 dias, né? Então, obrigado, cara, por essa entrega. Imagina, né? conta comigo sempre. Tamo junto.